Olá, pessoal! Espero que esteja tudo bem com vocês. Mais um vídeo para o nosso canal. Baruch Hashem. Estou muito feliz porque o último vídeo com a minha nora ainda está tendo muitas visualizações, muitas pessoas entrando no canal, muitas pessoas se identificando conosco. E quanta gratidão ao Eterno Bendito seja, e que essas pessoas cada vez mais possam se libertar de todo o engano, de todo o medo, de toda a idolatria. Isso é maravilhoso, né? E é importante a gente saber ter essa conexão, verdadeiramente, que a gente é livre, tem direito de escolhas, como a gente está tendo, né? E respeitando o nosso próximo. Esse é o verdadeiro amor. Vamos lá? Gostaria de pedir para vocês, perdão, que vocês continuem curtindo o canal, compartilhem, dê um parecer aí nos comentários do que vocês estão achando do canal ou do vídeo. É muito bom vocês dar um parecer, porque o canal vai cada vez mais expandindo, né? E vai crescendo, né? Então é muito importante o parecer de vocês, tá certo? Gente, hoje eu vou falar sobre como rezar, como falar com o Criador. Então, como é que você fala com o Criador? É óbvio que eu aprendi de uma maneira totalmente diferente do que hoje, né, pela Torá, né, pelo judaísmo, a gente aprende. Na época que eu era, né, evangélica, enfim, a gente fazia oração, jamais se falava em reza, até porque reza era coisa de católico. Então, e reza é algo repetitivo, enfim, então não era algo com créditos, né? Então, assim, a gente se ajoelhava e ficava ali orando. Para quem a gente quisesse pedir, conversar, enfim, a gente ficava orando. E era, sim, um sacrifício? Sim. Não tinha nada de bom. Apesar do Eterno, bendito seja, mesmo nessa época, ouvir, né, as minhas preces, pois Ele conhece cada coração, Ele até me libertou disso, enfim, era algo muito pesado também, muito cansativo. Então, todas as coisas que nos levam à idolatria, aos dogmas de homens, é algo muito pesado. Observem bem, ficar ajoelhada era muito cansativo. Muitas vezes eu me arcava até na cama porque doía meu joelho, doía minha perna. E até a reza era automática para que logo passasse, terminasse, muitas das vezes, obrigação de estar ali, ter que rezar, enfim. Então, assim, não tinha nada de agradável nisso. Quantas vezes também na igreja, tinha sim a possibilidade na igreja de rezar, às vezes de pé, mas a maioria tinha que ser ajoelhado, né? E isso totalmente ao contrário do judaísmo, que eu acho maravilhoso, até porque não é uma coisa cansativa, e também para diferenciar, né, das orações pagãs, porque os pagãos, eles simplesmente eles se curvam, né? Tanto do lado dos muçulmanos, que eles até colocam a cabeça para baixo, né? Se deitam assim, ficam com a cabeça bem abaixo, quanto os evangélicos, enfim, que ficam de joelho. São coisas muito estranhas, hoje analisando dessa forma, cansativas, não é prazeroso. Então as coisas do Eterno realmente têm que nos dar prazer, alegria, vontade, porque já é difícil a gente ter esse corpo que veio da terra, é criado para o lado mais da alma animal. Então, assim, a gente tem que ter esse controle de colocar ele, tentar, com a ajuda do Eterno, viver uma vida que tem uma alimentação espiritual mais momentânea, mais disposta, né? E ter essa vontade. E é muito complicado, né? A gente ter isso. A nossa má inclinação, ela coloca tudo, né? Ela nos leva para trás para que a gente não tenha essa vontade, essa disposição. E se torna assim cansativo essa luta. Então imagine ainda colocando pesos. Então como que a gente fala com o Eterno hoje? Então, gente, a maneira recomendável é a gente falar com o Eterno. Ou você pode falar que é recomendável de pé, para falar com o nosso Deus.
E claro, com chinelo no pé ou em cima do tapete, não ficar nunca descalço, até por respeito, com recato, jamais com pijaminha curto, de sunga, perdão, sunga não, mas de homens shortinho, enfim, ter mais esse cuidado. E também conversar com o Eterno de pé. Claro que se conforme a conversa que você tiver com o Eterno, a interação que você pode ter com o Eterno, como teu Pai, Criador, Salvador, amigo, enfim, você pode sentar também e conversar com ele. Mas nada que seja algo cansativo, que você tenha que... Ai, chega. Muitas vezes eu queria falar mais, mas o joelho doía, então eu parava a conversa. E hoje não. Hoje é prazeroso olhar para o céu, olhar para a natureza, né? Ficar andando e conversando com o Eterno, sem aqueles medos, aqueles receios de que será que eu estou fazendo certo ou não. É óbvio, como eu já comentei em outros vídeos, né? Eu arrumando a casa, enfim, eu converso com o Eterno. Isso é importante, fundamental, ele faz parte da minha vida diária. E claro, a gente tem que procurar também ter uma hora só para ele, sem ficar misturando as coisas, se envolvendo com outras coisas, só para ele. E nessas horas, principalmente, a gente conversa com ele ou sentado ou de pé. E é muito importante a nossa conversa com o Eterno diária. A gente pode conversar, pedir, pode reclamar, pode questionar, sabe? Porque o Eterno está aberto para a gente. E não com cerimônias, né? Com palavras difíceis ou com rezas apelativas, sabe? E também cuidar na reza que deixe você para baixo, triste. Claro que é óbvio, muitas vezes a gente não está legal, muitas vezes a gente até chora devido conforme o dia, mas procurar pedir ajuda ao Eterno como se você fosse pedir para o teu pai, para tua mãe, né? Se é casado, para o teu marido, alguém próximo em que você confie e se abra, entendeu? Sem ter medo de falar. Esse é o fato fundamental da gente conversar com o Eterno. Não tenha medo, não tenha receio, não fique preocupada porque, será que eu vou desrespeitar? Não é assim que eu tenho que falar com o Eterno? Não coloque nenhuma obstáculos, sem necessidade de conversar com o Eterno. É você e o Eterno, somente a Ele a oração. Hoje a gente tem essa possibilidade, jamais com algum intercessor e jamais com bloqueios, medos de falar, porque o Eterno já sabe que a gente vai falar, ele que conhece nossos pensamentos. Nós temos que cuidar, assim como falamos, não com palavras chulas, Deus nos livre, a gente deve até evitar essas palavras, mas ter todo o respeito e o carinho de conversar com ele. Muitas das meninas perguntam, mas será que eu posso falar com ele sobre meu esposo, sobre o meu filho, reclamar e tal? Sim. Se você for para um psicólogo que você vai pagar, você vai falar. Então, assim, se você conversar com um amigo, você vai falar. Então, o ideal e correto, fundamental, é você conversar com o Eterno. Vai evitar Lashon Hará. E o Eterno, ele não existe melhor conselheiro e amigo, fundamental em tudo. Mas eu não tenho resposta, eu não ouço. Como assim? O Eterno, ele já supre as nossas necessidades quando a gente vai conversar com ele. E automaticamente ele vai lhe responder. A partir do momento que você tem esse diálogo, que você começa a se abrir, porque tudo veio pela palavra, é fundamental ter esse acesso de conversar, né, na prática, enfim, você já vai se libertando, já vai se soltando, já vai relaxando, né, tendo essa interação. Isso já é fundamental para você se acalmar, tirar a ansiedade, temores, enfim. E lógico, mais do que nunca, com o Eterno, nessa reza, nessa oração, nessa conversa, vai suprir automaticamente a necessidade que você tem. Você pode não entender hoje, você pode não entender no momento, mas o Eterno vai te explicar, vai te mostrar através de alguém, vai te mostrar através de uma leitura, vai te responder. E lembrando que o não também é uma resposta do Eterno. Não tem que ser como a gente quer. O Eterno, ele vai nos responder como deve ser respondido
o melhor para nós, tá certo? O que é realmente o melhor para nós. Isso é que é fundamental, isso é que é importante. Então, assim, gente, converse com o Eterno, fale com Ele, desabafe, tenha uma conversa sincera, porque você não tem como enganar a Ele. Não venha com cerimônias desnecessárias, não há necessidade, porque o Eterno sabe tudo. Mas a partir do momento que eu abro a minha boca, que eu tenho esse diálogo com Ele, que eu quero conversar com Ele, que eu quero estar com Ele, eu mostro a Ele a humildade de que eu preciso e dependo dEle, certo? Então, assim, por que eu vou rezar? Como eu vou rezar? Que necessidade que eu tenho de rezar se Ele já sabe tudo? A necessidade de quebrar o nosso ego, de que a gente precisa pedir. É necessário, sim. Assim a gente ensina os nossos filhos, assim a gente aprendeu que a gente precisa pedir algo. A gente pede para o ser humano, por que não pedir para o Eterno só porque Ele sabe tudo? E aí o Eterno sim vai nos respondendo e vai trabalhando na nossa vida. E isso é um alimento muito importante na nossa alma. A gente não deve deixar de fazer as rezas. Os salmos são importantes, como eu falo para vocês, são rezas, os shemás são importantes, os estudos são importantes de vídeos, enfim. Mas, assim, esse diálogo que você tem que ter com o Eterno é muito, muito importante. Porque é você e o Eterno. Então, e é fundamental para a nossa evolução, é fundamental para a nossa cura do ego, para a nossa cura de toda e qualquer negatividade, é fundamental para a nossa vida melhorar. Todos passamos por altos e baixos, todos, sem exceções, né? Judeus, enfim, é uma luta sempre, como eu falo para vocês, contra a nossa má inclinação. Por isso a gente tem que estar ligado totalmente, diariamente com o nosso Deus. É fundamental. Muitas das vezes a gente não tem vontade de rezar, tá certo? Eu vou falar por mim, muitas das vezes eu não tenho vontade de rezar. Pegar os salmos, nossa, é um trabalho. Mas essa luta é fundamental, porque é mais do que provável que a nossa má inclinação não quer. Observe que quando a gente tem essa luta, a má inclinação está ali mais forte do que nunca. E quando a gente consegue ultrapassar isso, ela já vai acalmando e acalentando, e isso vira um prazer. A partir do momento que eu converso com o Eterno da maneira simples, da maneira calma, da maneira agradável, eu me torno outra pessoa. E isso faz com que eu tenha mais e mais vontade de buscar o Eterno dessa maneira. Da maneira simples, gente, como eu falei para vocês no começo, sem medos e sem cerimônias, que o Eterno, Ele nos fez assim. E nós é que colocamos empecilhos, Deus nos livre com a nossa soberba, prepotência, a gente começa a colocar obstáculos para não rezar. Lembrando, rezar de pé, rezar sentado, também é uma reza com o Eterno. Pode demorar muito, é a reza sua com o Eterno. Não coloque limites, não coloque tempo, não coloque horários, até porque o horário, o limite é nesse mundo. Quanto mais você conversar com o Eterno, que você vai se sentir muito bem. Mas não faça disso uma obrigação, gente. Não, um prazer. No começo, tudo é bem complicado e difícil, como eu falei para vocês, porque a má inclinação não quer. Mas é prazeroso em saber que você não precisa ficar agachada, não precisa ficar a noite toda rezando como fazia em vigílias. Não há necessidade disso, não tem isso para fazer esse tipo de sacrifício, nem muito menos o jejum, que são coisas pesadas, que hoje em dia jejum, como eu vou falar mais uma vez para vocês, o jejum, a gente não jejua de maneira alguma, porque a nossa natureza já está fraca, o nosso corpo está fraco. Então hoje a gente precisa de um bom alimento, se alimentar bem para buscar o Eterno. Esse negócio de você ficar jejuando, pálida, quase desmaiando, mostrar esse tipo de sacrifício, o Eterno não se agrada. É algo desnecessário que vai fazer com que você perca a saúde,
perca proteínas, perca vitaminas no seu corpo desnecessário. Aí você vai colher doenças. Então não culpe depois o Eterno porque você ficou rezando, fazendo jejum e vigília e agora você está doente. Vocês entendem a diferença do que o Eterno nos ensina hoje? Quem busca verdadeiramente o Deus de Israel, Torá, o judaísmo, isso é para o Benoa, essa liberdade que você tem de conversar com o Eterno, de falar com o Eterno, e não há necessidade de você virar uma noite conversando com o Eterno, sendo cansativa, algo que os pagãos fazem, que é cansativo, um sacrifício que o Eterno não se agrada, porque sabe que é prejudicial e sabe que a gente é desagradável. Então tem que ser algo agradável, algo prazeroso que o Eterno nos dá hoje em dia, essa oportunidade de buscar Ele, falando com Ele dessa maneira. Realmente é fundamental a gente cada vez mais abraçar o judaísmo, abraçar a Torá, abraçar o Deus de Israel, para ver quão livres, quão libertos, quão felizes a gente se torna. Quem pratica, quem está buscando e conhecendo, sabe do que eu estou falando. Isso é fundamental. Aprenda, ou continue, se você faz, a falar com o nosso Deus, o Criador dos céus e da terra, com todo carinho e amor, dessa maneira, uma maneira prazerosa, sem medos, sem pesos, sem temor, sem desconfiança de que está fazendo algo errado, livre. O Eterno vai nos proporcionando essa bênção, tá certo? Espero que vocês tenham entendido, que consigam colocar em prática, que sirva para quem realmente tem essa necessidade de aprender, de fazer o correto, porque é fundamental, gente. Parece não ser, mas é fundamental. E eu sei que tem muitas pessoas que perguntam e questionam como a gente deve rezar, orar, enfim, tá certo? E que o Eterno continue nos abençoando, nos proporcionando ricas bênçãos, para que mais e mais pessoas possam realmente se despertar, se libertar de todo o engano, de todo o medo, de todo o peso que a idolatria ocasionou e ocasiona. Um abraço, até o próximo vídeo.